Vamos orar. Jesus, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de fazer parte, Senhor, da sua obra. E não digo isso nós que estamos sentados aqui apenas, mas todos esses teus filhos que estão aqui no Alcance Jovem. Espírito Santo, que o nosso coração esteja aberto para receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar nessa noite. Que o Senhor possa ministrar-nos, Senhor, lembrar-nos da sua vontade, Senhor, das suas bênçãos e dádivas e tua graça sobre nós. Que essa noite nós possamos, assim, estar alinhados contigo e o Senhor nos conduzir por esse bom caminho, terminando essa série do Deus Companheiro, fazendo essa retrospectiva de como chegamos até aqui, o mais importante, tudo que temos aprendido e desaprendido ao longo dessa jornada, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Galera, você, o host, queria que todo mundo começasse a falar o nome, se apresentar, começando ali pelo Fábio, e vai passar aqui, vai me pular, porque eu falei já que meu nome é Rafael. Falou. E o Rafa também falou que eu sou o Fábio. Então... Boa noite, gente. Sou o Maicon. Oi, eu sou a Elaine. Eu sou a Renata. Nossa, falei alto. Eu sou o João. Eu sou a Marissa. Eu sou a Fran. E aí, galera, eu sou o Duca. Fala, jovens. Eu sou o Rafael também, mas eles me chamam de Louro para não confundir. Então, é o Louro. Oi, gente, eu sou a Nath. Boa noite, eu sou a Miriane. Boa noite, gente, eu sou o Gabriel. Aí, como eu disse para vocês, né, o Murilo e a Júlia, eles não puderam estar, a Carolzinha está lá embaixo, e que é a esposa do Fábio, Carolzinha, e aí a gente fecha hoje a mesa do Alcance Jovem. Queridos, primeiro eu queria começar essa parte, nós vamos ter 3 partes, essa primeira parte, eu queria que vocês contassem um pouquinho, e fiquem tranquilos, é igual quando a gente conversa na mesa, essa é a conversa mesmo, amigos conversando, sobre como é que vocês chegaram na Alcance, não como vocês chegaram na Alcance Curitiba contando a história, mas qual foi a percepção, ou o que aconteceu que girou a chave no coração de vocês, que vocês se sentiram parte. Então, assim, eu quero começar contando que eu lembro que nós chegamos aqui 28 de dezembro de 2018, e a gente passou 2019 inteiro vindo aqui na igreja, mas a gente até a metade do ano não estava se sentindo muito parte da Alcance Curitiba. Um pouco antes da metade do ano, tinha passado uns 4, 5 meses. E eu lembro que foi num final de culto do domingo, o pastor Marciano falou assim, no final do culto eu queria falar com vocês. Ele nunca tinha, assim, num culto chamado a gente. Eu lembro que a gente sentou numa cadeira ali do lado, ele sentou, virou as cadeiras, ele falou, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E a gente falou, pastor, a gente está bem, muito bom estar aqui, né? Obrigado por ter esse tempo com a gente. E eu lembro que de algumas coisas que ele falou aqui, pegou meu coração, ele falou, olha, eu queria que vocês soubessem que vocês têm família aqui, que esse lugar é a casa de vocês, e a gente está muito feliz de poder ser família com vocês. Eu lembro que quando eu entrei no carro saindo, eu falei para a Marissa assim, eu falei, nossa, amor, que como eu fiquei constrangido dele falar isso, porque eu não me sentia em casa, eu não me sentia em família, eu não sentia que eu pertencia a esse lugar. E foi nessa hora que no carro o Espírito Santo falou no meu coração. Mas a gente estava com o coração bem de fiscal de culto, assim, só para vocês saberem. O problema não é que alguém estava fazendo algo errado para a gente, não. A igreja continuava sendo a noiva de Cristo, cumprindo o papel dela. Mas eu e o Rafael, a gente não estava conseguindo colocar o nosso coração aqui, reconhecer, né, essa casa como parte da nossa família. Lembro que a gente vinha e a gente realmente estava com o coração assim de eu gosto disso, não gosto daquilo, gosto daquilo outro. Bem coração errado, como se a igreja tivesse para servir os nossos gostos, né? E aí, na hora, o Espírito Santo falou no meu coração assim, falou, Rafa, o que um filho adotado, o que uma família pode fazer para um filho adotado se sentir parte dessa família mais do que amá-lo e recebê-lo? Que era o que a gente estava sendo aqui. E aí foi na hora que veio o meu coração, a decisão de dizer, essa é minha casa, essa é minha família. E a partir daquele dia a gente tomou essa decisão e girou essa chave. Cara, essa é a nossa casa, essa é a nossa família, e daí em diante tudo mudou. Queria ouvir vocês quando girou essa chave dizendo, cara, esse é o lugar de pertencer. Quem vai aí?
Vai, vou. De cada vez, pelo amor de Deus. Para não confundir a linha aqui, né? Galera, então, assim, ó, eu e a Fran, nós chegamos na Alcance em 2013, né? Foi bem no ano do nosso casamento, então o que a gente entende de família, de cuidado, assim, e tudo mais, e o que a gente entende de casamento também a gente aprendeu muito na Alcance. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente chegou, a gente era de uma outra igreja, e no início, né, a gente sente, né, toda aqueles receios de tipo, poxa, estou indo num lugar novo, num lugar diferente e tal, cheio dessas paradas assim, que pode acontecer muito no nosso coração. E eu lembro que o que de verdade girou a chave para falar, cara, esse aqui é o lugar, esse é o seu lugar, esse é o lugar da família de vocês, onde o Senhor quer que vocês estejam, é quando a gente começou a entender o que é discipulado, sabe? Então, quando a gente começou de verdade a ser discipulado, a gente falou, cara, eu entendo que aqui agora é a nossa casa, que aqui é o lugar onde o Senhor tem cuidado de nós. E por que é importante essa questão do discipulado? Porque desde que a gente chegou, a gente até tinha um outro líder e tudo mais que na época cuidava da gente e tal. Hoje é o Padilha e a Lê, né, que são os nossos discipuladores, nossos pastores e tal. Mas desde então a gente já começou, desde dos antigos líderes, a gente já começou a entender a importância desse lugar de discipulado e como isso realmente é uma vida na vida, né? É realmente a nossa família sendo formada, a gente vivendo junto com os outros e tal. E deixa eu falar para cá, porque senão a galera não vê. Oi, gente, vocês estão ouvindo aí também? E aí, mas eu acho que no nosso caso, então, essa questão do discipulado foi a chave, que a gente falou, olha, aqui a gente não está simplesmente nos cultos, a gente não está simplesmente indo numa célula e tal, mas de fato nós temos pessoas que querem viver uma vida com a gente constrói coisas juntos, a gente deixa para trás aquilo que a gente já não precisa mais carregar, porque a gente tem aprendido sobre essas coisas. Então, no momento onde de fato a gente começou a entrar nesse lugar, a gente falou, cara, nós temos casa aqui é a nossa família, né? Vocês querem falar alguma coisa, Gatinho? Também uma coisa que girou muito a chave para a gente foi quando Deus começou a falar sobre a árvore, quando ela cria raízes. Que teve uma vez que Deus chegou para mim e até eu estava lendo aquele livro do autor Enraizadas, e que ele é fantástico, que primeiro você tem que enraizar no lugar. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus vai me levar lá para a África do Sul para me ministrar na vida. Tipo assim, não tem um senso de pertencimento. Então, quando Deus começou a me falar, não é que você, se eu quiser que você vá para um lugar, é uma coisa que a gente sempre fala para os nossos, primeiro você tem que enraizar suas raízes em um lugar, absorver, se alimentar, e aí depois vai começar a fortificar e começar a criar seus galhos os frutos. Só que se Deus quiser te mover, você vai ser enviado de dentro de um lugar. E aí o seu galinho ele vai passar para o lado de fora do terreno. Mas você tem raízes aonde você absorver, aonde você se alimentar e ter pessoas que oram por você. E não ser uma raiz fraca, que quando sai não tem para onde voltar. Mas é ter uma família mesmo. Então, Deus realmente mostrou para a gente o que é esse senso aqui, de se enraizar e ser uma árvore frondosa que pode gerar frutos e tem um lar para sempre poder voltar. Que está bem linkado com o que o Duca falou. E eu cheguei na Alcance em 2018 e depois a Renata chegou no final de 2021. Final de 2021, a gente estava namorando, depois nós noivamos em 2022 e casamos em 2023. E desde 2018 eu sentia que eu fazia parte, mas eu não me sentia família. E eu acho que isso tem uma distinção entre a gente estar participando, a gente estar fazendo coisas, mas não de fato se sentir família. E eu lembro que a partir de 2021, quando a gente começou a caminhar mais perto, eu já estava envolvido com algumas coisas no ministério universitário e estava fazendo muita coisa para Jesus. E eu lembro que eu tive uma conversa bem específica com o Rafa, que ele falou algo que marcou meu coração e aquilo fez com que eu tivesse uma noção de agora eu estou em família. Foi quando ele falou assim, João, a gente não quer você para te usar,
para poder pegar aquilo que você tem entregado para o Senhor como seu serviço e utilizar disso a nosso favor. Mas a gente quer você, quer seu coração, quer cuidar de você, da sua futura casa, da sua futura família, e a partir disso o Senhor possa fazer através de você. E eu creio que isso trouxe um senso de identidade de família que marcou o meu coração e, consequentemente, depois para a vinda da Renata, para o Alcance, foi algo que foi só um caminho que já estava preparado para isso e preparou nosso coração para esse momento, para a gente se sentir família de verdade. Eu vou complementar o Joãozinho aqui e a Fran. Eu acredito que mais do que uma virada de chave é você ter essa chave em mãos para você abrir quando for necessário e virar. Nossa, Fran, eu acho que você foi extremamente sábia, mas eu me lembro de quando eu iniciei na Alcance Pinhais há muito tempo atrás e vim para cá. Eu lembro nitidamente, Rafa, de uma ilustração que você trouxe, que foi a virada de um dia ensolarado num sábado à tarde, e um pai tem um carro extremamente valoroso. E ele tem 3 filhos, 10, 9, 8 anos. E ele começa a lavar esse carro, mas ele está sozinho. E de repente ele fala: crianças, vocês me ajudam a lavar o carro? A pergunta é: esse carro vai ficar bem limpo? Não. Mas a conclusão é: eu quero que eles façam parte, não se trata do carro estar bem limpo. Então o primeiro ponto é quebrar o medo. Porque às vezes a gente entra com uma expectativa, uma realidade, o que vão pensar de mim, o que eu vou ser. Mas o primeiro ponto é: nossa, eu preciso estar nesse lugar para eu começar a criar raízes. Então, um desenvolvimento maior do que eu imagino virá, né? Mas eu queria só dizer esse ponto da quebra do medo, né? Que acho que é extremamente importante também. Foi para mim. Até, Fábio, um link bem legal de trazer para o contexto Igreja Alcance Jovem o exemplo que você deu. Eu e a minha, a gente chegou em 2017 na Alcance, 2018? 17. E aí a gente casou um pouquinho depois, só que a nossa agenda não encaixava em célula nenhuma, mas a gente veio com o coração de queremos ser cuidado, porque a gente veio de uma igreja que a gente trabalhava bastante e tal, mas a gente não sentia o lugar ali de família mesmo, de estar sendo cuidado. E aí, cara, a gente tentava servir, a gente tentava fazer todo o trilho e nada encaixava, não dava para fazer as coisas, mas hoje, olhando para trás, eu percebo que por que Deus não deixou a gente servir durante 1 ano e meio quase? É porque a gente não sabia ser cuidado. A gente precisava aprender primeiro a ser cuidado para depois começar a frutificar e a mostrar esses frutos. E o momento em que foi crucial assim para mim se sentir família e perceber que a gente estava num lugar de ser família mesmo, foi quando os nossos líderes de célula eles transicionaram, a gente era anfitrião. E aí o pastor Marciano e o pastor Adri, eles procuraram a gente e falaram: os líderes antigos de vocês falaram que vocês estão aptos para liderar e a gente quer saber se vocês querem. E aí eu falei para o pastor Marciano assim: pastor, a gente quer, mas eu ainda tenho uma dificuldade, tem uma feridinha ainda que precisa ser tratada. E aí o pastor Marciano, com muito carinho, com muito amor, ele olhou para mim e falou: a gente vai te ajudar com isso. Mas isso não te desabona a fazer aquilo que a gente está te pedindo para fazer. Porque só de você ter o coração de expor suas feridas já mostra que você está querendo crescer, querendo amadurecer. Então, aqui, a gente vai acolher você e vai te ajudar com isso. E foi isso que aconteceu, e hoje a gente está aqui. Mas é algo que, primeiro, a gente teve que aprender para depois se tornar. E eu acho que se eu pudesse complementar nesse sentido também, quando a gente chegou, a gente olhava, e talvez muitos de vocês chegam e olham assim: meu Deus, que igreja gigante, quanta gente, nem sou visto, porque a gente veio de uma igreja pequena, então a gente conhecia todo mundo, né? E era diferente o contexto. Mas algo que desde que a gente chegou, a gente colocou no nosso coração é de que, mesmo que ninguém visse a gente iria atrás das pessoas, né? E aí, na época, até eu vi o Juliano e a Paula por aqui, que foram os nossos primeiros líderes de célula, que abraçaram a gente, e era a única célula que a gente conseguia ir, que era sexta-feira, 10 horas da noite. E a gente fazia faculdade, né? Trabalhava, era super intenso, mas a gente falou: não, a gente quer fazer parte. Então, a gente foi muito insistente nisso, a gente chegava cansado, todo mundo nessa célula chegava cansado, porque sexta-feira, 10 horas da noite, né, tá todo mundo só o pô, mas foi muito especial assim, esse tempo com eles. E 6 meses depois que a gente começou a ir na célula, a célula encerrou.
quer dizer, mudou de horário, né? O Jorge e a Aline assumiram, mas a gente não conseguia no horário, que era 8 horas, algum dia durante a semana. E a gente poderia muito bem falar assim, tudo bem, eu tentei. Tipo, não tem célula para mim, eu tentei. Agora eu vou viver minha vida, né? Esperar algum milagre acontecer para eu poder me movimentar de novo. Mas o que a gente também sentiu muito direcionamento de Deus se não tem, a gente pode ser a resposta para isso, né? E nessa época a gente morava em apartamento, tudo, e a gente abriu a nossa casa para ter célula. E a gente, né? Ninguém conhecia a gente, mas a gente foi falar com os pastores e falou: gente, a gente tem a casa. Se vocês tiverem os líderes, a gente cria uma célula. E foi aí que a gente criou a célula sábado 5h30. Hoje temos vários, né? Glória a Deus. Mas foi muito a gente não olhar para a igreja no sentido de eu estou aqui para ser servido. Mas desde o começo, apesar de ser uma igreja grande assim, Deus nos ensinou a se mover no sentido de eu posso contribuir e eu quero fazer parte. E talvez eu precise servir em alguns momentos, né? Eu acho que é o equilíbrio entre o que o João trouxe, no sentido de nós não queremos o serviço, mas ao mesmo tempo é um coração de servo, né? De entender que nós somos um corpo e cada um tem um papel ali. Então, acho que depois, né, a gente começou a se envolver no serviço e tal. Tinha algumas vezes que a gente saía aqui da igreja e a gente falava assim, cara, parece que a gente está em casa, porque sabe aquela coisa bem específica que você sabe, assim, tipo, tem uma chave que está dentro de uma gaveta, não sei o quê, e a gente saía da igreja e tinha isso, assim, a gente falava, cara, eu sei onde está a chave que ninguém sabe, porque é minha casa. Então, graças a Deus, né, depois desses anos, assim, a gente tem se sentido família e sente que a igreja é a nossa casa, né? E temos muitos irmãos aqui, então tem sido bem especial. É legal, esse ponto é muito importante, Mi, que você falou, que é uma dica para todo mundo. Eu e a Maressa começamos a nos sentir mais parte dessa casa quando a gente começou a servir. Quando a gente começa a servir de voluntário, você começa a conhecer mais pessoas de fora do relacionamento da célula e você consegue conhecer mais pessoas. E isso trouxe uma consciência para nós de pertencimento à família. Bem, no nosso caso, a gente chegou aqui em 2017 e um ponto de virada de chave da nossa vida assim, foi no velório do meu pai. Eu cresci na igreja desde os 5 anos e no velório do meu pai, a maioria dos amigos que estavam lá eram colegas de trabalho, não era ninguém da igreja. Eu fiquei, nossa, eu passei uma vida na igreja e eu não construí amizades fortes o suficiente para estar comigo nesse momento. Falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. Acho que eu não estou sabendo fazer amizade direito. E quando a gente veio para a igreja, a gente estava com o casamento destruído, próximo a nos separar, e a gente foi muito acolhido na célula pelos nossos líderes. Foi incrível, assim, o carinho, assim, a gente viu a mão de Deus através da vida deles, mesmo para cuidar do nosso casamento, da nossa vida. E eu lembro que a gente teve uma conversa e falou, né? Eu falei, Elaine, a gente não sabe fazer. Então, tudo que eles falar, a gente vai fazer. Porque do nosso jeito não está dando certo. E realmente foi, sim. A gente deu ouvidos e muito rápido, né? Nossa vida começou a ser transformada, o Espírito Santo começou a trabalhar nos nossos corações. E realmente a gente entrou de cabeça aqui na igreja. A gente estava a gente ficou um tempo fora, um tempo pulando de igreja, então a gente não criava raízes, o Manfredo falou. Quando a gente chegou aqui na Alcance, a gente foi tão acolhido, tão bem, tão abraçado, tão bem cuidado. Você falou, cara, Deus chamou a gente para essa casa, então a gente vai colocar o nosso coração aqui, servir com tudo que a gente tem. E tem sido um tempo maravilhoso, assim, a gente estava conversando essa semana, assim, que nessa trajetória a gente conseguiu formar alianças aqui. Toda essa galera que tem aqui, amigos nossos, que a gente sabe que o que a gente precisar, seja o que for, financeiro, emocional, a gente vai ter pessoas nos dando esse suporte. E viver em comunidade é maravilhoso. Eu acho que esse último ponto que você trouxe é o mais importante. Essa semana a gente estava exatamente falando sobre isso, sobre algo que a gente está prestes a viver na nossa vida. E eu estava chorando com medo, né? E eu falei, Maicon, e se todo mundo me abandonar? Ele falou assim, Elaine, nós criamos alianças, a gente tem amigos, a gente tem família. A gente sabe para onde correr se alguma coisa acontecer. E isso foi muito especial. Foi muito especial também ele ter me dito isso naquele momento. E realmente eu parei para pensar naquilo. E até ontem a gente estava num discipulado com os nossos pastores, que é o Rafa e a Lê. E a gente estava ali falando sobre isso, né? E eles falaram assim, gente,
eu falando dos meus medos, e foi muito especial que o Padilha falou assim para mim: Elaine, se acontecer alguma coisa, tem quarto sobrando na minha casa, você vai dormir lá, tá tudo certo. E foi muito especial, assim, tipo, ouvir isso, né? Saber que eu tenho para onde correr se alguma coisa acontecer. E essas pessoas, elas são a expressão de Deus, na verdade, né? São pessoas que Deus coloca no nosso caminho para mostrar o amor dele. Acho que é isso. Bom, vou falar aqui da minha parte, depois a Nath complementa. Eu cheguei muito parecido com todo mundo em 2017. E o meu contexto é um pouco diferente, porque as pessoas não acreditam, mas eu sou um pouco antissocial, assim, eu gosto de ficar na minha. E eu vim para Alcance e fiquei, na real, porque eu encontrei esse lugar. Pô, é uma multidão, ninguém nunca vai me ver aqui. E durante um tempo isso foi bom, mas começou a se tornar algo que começou a me machucar também. Então, porque eu não me sentia parte daquilo que estava acontecendo, eu não sabia o que estava rolando, não sabia o que era célula. Eu vim de um contexto em que nunca tinha se falado disso. E aí eu tinha muito essa questão do serviço, né, que alguns comentaram aqui. Pô, a igreja, para mim, tinha quase que um paralelo com uma empresa. Então, eu vou estar ali para trabalhar. E aí eu lembro que algumas situações aconteceram, até esses dias eu estava lembrando com os meninos da célula, que quando eu cheguei, o Murilo me encontrou na igreja e falou: pô, mano, vou te mandar uma mensagem. Aí eu falei: massa, mano, pega meu contato aí. E aí ele nunca me mandou mensagem. E aí eu tô até hoje esperando. E aí, tipo, cara, eu fiquei mal naquele momento, mas o tempo passou, e aí a gente, depois que a Nath veio para a igreja também, até um pouco antes disso, eu encontrei uma célula, e eu entendi o que o Espírito Santo tratou comigo, foi que, cara, eu queria ser convidado. Então, quando o Murilo me falou: pô, vou te mandar mensagem, eu, cara, vai ser massa, pô, vou ser convidado a estar em algum lugar. Mas, cara, eu não posso me sentir em casa num lugar que eu fui convidado. Então, quando eu estou em casa, eu me coloco para fazer as coisas. E aí o Espírito Santo começou a tratar esse paralelo em mim, sabe? Eu precisei desvincular a imagem de igreja e empresa, onde eu trabalho para receber alguma coisa, mas para o contexto família, onde eu trabalho simplesmente por pertencer àquilo. E aí, quando essa chave virou, foi muito legal. Depois que a gente casou, eu precisei migrar, né? Não dava mais para ir na célula só dos meninos. E a gente encontrou a famigerada célula do sábado, 5h30. E era bem numa época de um evento, era o primeiro Jovens Out, um fervo, uma galera... Hã? Ah, não, depois você complementa, eu pulei uma parte. Tá. E aí era todo um rolê gigantesco, e eu, cara, eu nunca vou fazer parte disso aí. E aí eu lembro que a gente entrou na equipe, ninguém se manifestava no grupo, a gente falou: pô, estamos aqui à disposição. E aí a gente foi, acho que era um domingo, um sábado à tarde, almoçar lá com Gabi e Mi, e eles receberam a gente tão bem, e foi muito massa, porque em nenhum momento eles perguntaram: e aí, qual que é o talento de vocês? Onde a gente pode colocar vocês para vocês trabalharem? Sempre foi o contexto de, cara, a gente está construindo algo aqui e a gente quer que vocês façam parte disso também. E foi aí que virou essa chave para mim. Eu acho que foi nesse momento em que eu entendi, cara, eu sirvo os meus irmãos porque eu faço parte do que está sendo construído e não mais porque eu espero um salário no final do meu mês. E aí a chave igreja, família, encaixou para mim. Sim. A parte que eu falei que o Rafa esqueceu é que isso, gente, foi na pandemia. A gente encontrou a célula do Gabi da Mi na pandemia. Então, online. Então, eu entrei na igreja em 2020. A gente estava noivo e fizemos o curso de noivos. E foi muito especial assim para mim, porque eu e o Rafa nós viemos do mesmo contexto de igreja, só migramos para Alcance em momentos diferentes. Mas algo que foi muito... Acho que assim, o que define para mim essa parte de pertencimento mesmo é que nós somos muito amados. O Gabi e a Mi, eles abriram a casa deles e eles nos receberam sem reservas. Assim, a gente nunca tinha visto eles pessoalmente. Penso que a gente se viu na célula online várias vezes. E aí a primeira vez foi para um evento para a gente fazer, enfim, a música e tudo mais. E eles foram tão amorosos com a gente, eles foram tão queridos, assim. Então, eu nunca me senti tão amada. Eu fiquei constrangida que eu cheguei em casa e falei: eu nunca fui recebida por alguém dessa forma, por alguém que nunca me viu. Então, acho que a fidelidade deles também de manter a célula online lá com 5 pessoas, 6 pessoas, às vezes só a gente mesmo. Mas isso mudou
o meu senso de pertencimento. E aí, quando a gente veio para a igreja, quando voltou, né, os cultos, isso só ficou mais real ainda, essa questão de família, de irmão mesmo, de irmandade. A gente pode olhar para o lado e ver que, como a Elaine falou, nós temos amigos fiéis, nós temos alianças mesmo. Então, é muito especial. Maravilhoso. Vocês sabem, gente, que vocês falaram uma parada muito legal, assim, muito importante, que eu queria trazer antes da gente ir para o próximo bloco isso. Vocês falaram muito sobre comunidade, sobre esse senso de pertencer, envolver outras pessoas e vocês se disporem a se expor a outras pessoas. Antes de vir para cá, de tarde, eu estava vendo um desenho com meu filho chamado Coração Amado. Amado Coração. Cara, eu segurei para não chorar um desenho de 20 minutos. Aí você vai falar, por quê? Porque eu estava vendo aquilo e o amado coração estava sendo tentado pela serpente e tinha uns animaizinhos que eram amigos do amado coração que representava Adão. E vocês sabem como eu sou, quem me conhece mais de perto sabe das viagens da minha cabeça, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça é, cara, será que nenhum bicho tentou avisar Eva que ia dar ruim? Se os bichos falavam? Se a serpente falava, não sei. A Bíblia Jumento falou, não interessa teologicamente sobre isso. Mas assim... Eu acho que falava, pô. Não, cara... Não, mano, não, é verdade. Não vamos entrar nisso, mas eu acho que falava. Não, mas não vamos entrar nisso. Independente se falava ou não, tipo assim, sei lá, um leão, um cachorro pegar, assim, entendeu? Eva, assim, pela mão, assim, com carinho, assim, puxando pra cá, tipo, não vai não. Entenderam, né? Vocês entenderam. Sei lá, os animais tentando afugentar a serpente, alguma coisa, né? Porque, cara, eles têm sensibilidade, tralala. E eu tô ali pensando, cara, na hora veio no meu coração. Sabe o que faltou para Eva? Uma comunidade. Se Eva tivesse uma comunidade, ela talvez não teria cedido à tentação. Se ela tivesse uma comunidade de amigos que ela tivesse falando assim, gente, vocês não vão acreditar. Acabei de ter uma conversa com um bicho ali, falou para eu comer a fruta, e eu fiquei com muita vontade. E a comunidade ia falar, cara, isso é furada. Deus falou que não era para fazer. Eu vou dizer que, quando me perguntam, um dos maiores segredos de manter a juventude nos caminhos do Senhor eu sempre tive amigos que eram melhores do que eu. Quando eu falava assim, galera, e se a gente fizesse isso? Tinha uns amigos que falavam assim, cara, vai dar errado, você sabe que isso o Senhor não se agrada, você vai se arrepender disso aí. Então, assim, a comunidade poderia ter, entendeu, mudado o destino de Eva. Claro que tem toda a história da redenção, mas assim, quando a gente conjectura isso, veio no meu coração isso, a Eva não tinha uma comunidade. E, pegando o gancho do que foi falado aqui, a gente teve em 2019, em 2020 a pandemia. Em 2019 nós tivemos uma transição de liderança aqui no Alcance Jovem, então o número de jovens ele diminuiu consideravelmente, e aí o pastor Marciano, ao invés de ele pegar alguém e falar, agora você é o pastor de jovens, ele assumiu o pastoreio do Alcance Jovem, né, o pastor Marciano, a pastora Adri, e eles falaram, olha, agora a gente também é pastor, não só sênior do Alcance Curitiba, mas do Alcance Jovem. E ele fez uma mesa, de um time, né, que ele chamou de fusão inicialmente, fusão sem confusão, e chamou porque ele falou, gente, eu nunca tive experiência de participar do Ministério de Juventude, muito menos liderar, eu preciso ouvir de vocês, o que os jovens querem? E aí a gente falou, cara, o que os jovens querem? Uma boa pergunta, né? E aí, cara, a gente tinha umas pessoas incríveis na mesa que fazem parte do Alcance Jovem ainda, são maravilhosos e tiveram algumas ideias. E aí a gente teve uma ideia muito legal de poder juntar o pessoal, pegar as células, dividir por cores e tal. A gente planejou algumas coisas. Cara, de repente, lockdown. Ninguém pode se juntar mais. E eu lembro que estava a gente cabisbaixo, né? Eu acho que dessa primeira mesa que está aqui presente, estava só o Mike e a Elaine e o Duque e a Fran. Vocês já estavam também? Não estavam? Murilo e Júlia também acho que já estavam. Que não estão presentes. Estavam, Murilo e Júlia estavam. E aí, cara, quando deu o lockdown, a gente falou, e agora? E aí, cara, ainda bem que a gente tinha umas pessoas incríveis na mesa, muito melhores do que a gente. Que era
a Gambetta, a Gambetta, a Bia, do Leon. Cara, tinha a Denise, que estava nessa mesa aí. E, cara, elas deram umas ideias maravilhosas. Falaram, e se a gente fizesse uma parada tipo impacto? Tipo, separasse as células, algumas células se juntassem, cores e tal, e fizéssemos, tem que fazer música, tem que fazer um Instagram, e a gente olhando aquilo falando, cara, essa ideia assim, é muito boa, a gente nunca ia ter tido, e vamos ver se dá certo. Eu queria saber daqui, quem participou dessa ação do Alcance Jovem? Levanta a mão. Cara, vocês estão vendo? Não, peraí, levanta a mão, olha para trás para vocês verem quem está aí. Rapaz... Gente, não dá 10% do Alcance Jovem, 20%. Gente, deixa eu falar para vocês, nós éramos em aproximadamente nessa época 150 jovens, era a conta mais ou menos, 130. A última ação entre células era quem arrecadaria mais alimento. Na pandemia. Gente, a gente arrecadou em 3 semanas, essa galera que você viu se levantando a mão junto às suas células, arrecadou 9,7 toneladas de alimento em 3 semanas. Quando a gente viu o resultado disso, a gente falou, galera, olha o que a gente tem na mão. Olha a força que tem na mão, é essa galera que está aí. E até hoje estão servindo, ajudando a gente, são essenciais para o Alcance Jovem vocês. E os novos que chegaram, né, vieram aí somando. O que eu quero entrar nesse princípio desde esse impacto, começou a se formar a mesa, o coração da mesa. A gente fez no final de 2021 o primeiro retiro da mesa, que a mesa, para quem não sabe, essas 4 letras, M-E-S-A, não significa só a mesa que a gente senta e tem partilha e comunhão, mas significa mesmo Espírito sujeitando-nos em amor, para que a gente não esqueça que quando a gente senta à mesa para servir uns aos outros, não para ser servido. A primeira coisa é que essa mesa, ela existe para fazer a vontade de Deus, não a nossa. A gente se reúne uma vez por ano, num retiro, mas a gente se reúne mais vezes, e a gente passa um final de semana orando, tendo comunhão, brincando, tendo tempo de devocional, mas principalmente colocando nosso coração na presença de Deus, falando o que o Senhor deseja, né? Longe de nós criarmos planos e pedir que o Senhor abençoe os nossos planos. O Alcance Jovem começou a desfrutar cada vez mais de uma graça de Deus. O pastor Marciano, né, na metade de 2021, ele fez uma reunião pelo Zoom com os líderes de célula jovem e falou bem assim, gente, eu vou estar me ausentando por um tempo, a pastorada também. Por enquanto, o Rafael Amaressa e essa galera da mesa vão estar sendo moderadores aí do Alcance Jovem até que a gente volte. E nunca voltaram. Nunca mais voltaram, mas foi estratégico. Eles soltaram nossa mão. Cara, eu em todos esses anos nunca cheguei com uma ideia com o pastor Marciano. Ele falou, não faça. Ele sempre disse, glória a Deus, pode fazer, faça, vai para cima. Cara, essa liberdade que ele nos deu de poder realmente fazer com que o Alcance Jovem voltasse para os jovens, que eles se sentissem parte. Então, assim, o nosso coração foi realmente isso. Era trazer essa essência da mesa para o Alcance Jovem. E aqui a pergunta que eu quero fazer para vocês é, desde que vocês entraram na mesa, o que Deus desconstruiu em vocês, que você fala, cara, isso foi marcante, e o que Deus construiu em vocês? E eu queria dar esse testemunho para vocês. O que Deus desconstruiu em mim é que Ele precisava de mim. Eu lembro que foi em 2021 ainda, final de 2021, quando o Covid foi. Metade de 2021, quando o Marciano entregou na nossa mão o Alcance Jovem, falou, Rafael Maressa, agora vocês estão no jogo aí, é para fazer gol, aproveita a oportunidade e tal. Eu lembro que ele começou a me colocar para pregar algumas vezes. Eu lembro que antes até tinha pregado algumas vezes, 2020, pandemia. Eu queria dar até testemunho aqui. Eu amo demais o Márcio e a Kátia da mesa, porque eu lembro que em vários Alcances Jovem estava eu, Márcio e Kátia. Gente, eu pregava, a Kátia, sozinho, não tinha ninguém, porque era lockdown.
a Kátia fazia assim, dava glória a Deus, aleluia. Eu nem olhava para a câmera, eu olhava para a Kátia, sabe? Ela animava a mensagem. O coração dela é incrível, eu amo demais eles, nós amamos eles. E quando voltou a ser presencial, à distância, o Marciano falou, agora está com vocês. E eu lembro que ele tinha chamado o Theo Rubia para um negócio dos Volts, e eu ia pregar no Fusão, depois dessa parada do Volts. Eu lembro que eu falei, cara, vai ser a melhor mensagem, e eu preciso ir, e eu preciso dar o melhor de mim, e porque esse vai ser o start. E de repente estava eu lá no Hospital do Rossio, com 50% do pulmão comprometido, de barriga para baixo, olhando o culto assim do Alcance Jovem. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo exatamente isso. Ele falou, Rafa, eu não preciso de você. E eu não preciso que você se esforce para ser performático. Eu não preciso que você fique afanado de tipo, cara, eu tenho que fazer acontecer. Você não tem que fazer nada. Se você não me atrapalhar, você está ajudando muito. E eu lembro que quando eu entendi isso assim num nível mais profundo, cara, meu coração ficou livre de expectativa, ficou livre de tentar performar ou pregar uma mensagem impactante, sabe? Isso foi o que Deus desconstruiu em mim. E o que Ele construiu em mim foi, a partir disso, conseguir olhar para os meus irmãos e dizer, cara, se Ele não precisa de mim, Ele não precisa de ninguém de nós. E se Ele não precisa de nós, mas nos convidou para fazer parte, todo mundo tem uma parte importante. Todos somos uma parte importante do que Deus está fazendo. Não porque Ele precisa, mas porque Ele, pela sua graça, nos convidou a participar. Eu queria ouvir de vocês agora. Cara, eu vou na mesma linha, assim, mas acho que do lado contrário. Eu ficava em toda... Primeira coisa, acho que é legal compartilhar, é que o pastor Marciano, antes de ter a mesa ali, já tinha um grupo, mas ele fez uma reunião e chamou todos os líderes de jovens, e aí ele falou nessa reunião, ele falou, gente, seguinte, eu estou chamando essa reunião porque eu quero saber com quem eu posso contar. Então, se você falar sim, vocês vão estar aqui todos os sábados. Eu quero ver vocês aqui. Eu vou estar aqui e tal. E aí a gente falou, não, pode contar com a gente. Então, assim, todo mundo que estava naquela época teve a oportunidade de estar num lugar de serviço e de poder fazer parte de algo. Mas alguns foram selecionados, digamos assim, mais para estar nesse lugar aqui, de ser aqueles que são o termômetro do Alcance Jovem. Eu acho que a gente usa muito esse termo, mas não foi tipo, só os selecionados vão fazer. E eu me lembro que, digamos assim, quando a gente começou a estar mais próximo da mesa que já existia, a gente entrou depois, eu ficava muito pensando, cara, por que a gente está aqui? Porque, assim, eu estou no extremo oposto aqui do Fábio e é engraçado, porque o Fábio, ele é o cara mais criativo que eu conheço. Então, assim, você vier, cara, eu preciso de uma marca. Ele vai, tipo, devagar total e vai te falar exatamente aquilo que você estava pensando. Só que eu sou o cara que executa as coisas. Eu preciso de um comando direto para fazer. E toda reunião da mesa, a gente sentava e eu pensava, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Eu não tinha nada para falar, porque eu não era criativo, eram reuniões mais criativas. E eu ficava, às vezes, muito nesse complexo e num senso de falta do lugar de eu não sei porque eu estou aqui. Até que Deus começou a tratar no meu coração. Você não está só por aquilo que você faz, mas por quem você é. Você tem algo que vai ser usado no momento certo. Não tenha pressa de frutificar. Seja aquele que vai estar sentado na mesa, ouvindo e aprendendo, até que você vai ser aquele que vai estar sentado, talvez num lugar de púlpito, ensinando. Mas primeiro você teve que passar pelo processo de aprender. E quando eu aprendi isso, o meu coração ficou mais aliviado, de eu poder sentar na mesa com a galera e poder, às vezes, não tenho nenhuma ideia, mas eu vou ajudar vocês a executar. Esse foi o meu processo, digamos assim. Vou puxar um pouquinho ali do gancho do que o Gabs falou, porque eu acho que para mim foi exatamente isso. Eu lembro da primeira reunião da mesa que a gente fez, e o pastor Marciano falou no meio de semana, Maquelane, vocês estão livres tal dia? Vocês podem vir aqui? Tá bom, né? Ele falou, a gente vai vir. E aí ele falou sobre isso e tal, e o tempo todo eu ficava, o que eu estou fazendo nesse lugar? Só tem gente boa aqui. Né? O que está acontecendo? E eu lembro que ele falou assim, essa aqui é a formação inicial. Pode ser que vocês fiquem, pode ser que vocês não fiquem. Eu pensei, eu vou ser a primeira a sair, certeza.
E foi muito legal, porque eles tiveram, antes de tudo, eles tiveram um tempo de oração com a gente, né? E a pastora Adri, ela falou para mim, especificamente, você está o tempo todo se perguntando o que você está fazendo aqui. E Deus manda te dizer que isso aqui é um lugar de cura. E realmente, a mesa foi para mim um lugar de cura. Justamente por isso que eu falei, por amigos e alianças que eu criei aqui, né? E falando isso, puxando um pouquinho ali do que o Gabs falou, eu lembro que era essa crise comigo também, assim, porque, gente, vocês juntam Gambetta, Beatriz Rummel e Denise Cortaz, assim, elas são uma máquina de criar, vocês não têm noção, assim. Eu ficava, assim, com as ideias delas, assim, eu falava, meu Deus, eu não sou nada criativa, eu sou super de exatas, assim, não rola. E aquilo foi me fazendo, assim, esses pensamentos me faziam mal, assim, eu preciso ser criativa, como que eu faço para ser mais criativa? E eu orava sobre isso, assim, Deus, me dá criatividade, eu não tenho. E eu lembro que numa dessas minhas orações, eu realmente estava em crise com isso. E o Espírito Santo me constrangeu, ele falou assim, Elaine, eu não te chamei para ser criativa, eu te chamei para pastorear pessoas. E isso, para mim, foi, assim, uma virada, assim, eu falei, uau, cada um tem o seu espaço na mesa, né? Cada um tem o seu lugar na mesa. E a gente é um corpo, e cada parte do corpo serve para algo. E eu entendi que esse era o meu lugar. Então, eu não preciso ficar me esforçando para me mostrar ser boa, para poder continuar num lugar, ou para poder ter aquilo selado, né? Não, você é criativa, você é boa, agora você vai ficar, o seu lugar é esse. Não, mas eu entendi aonde Deus quer me usar, né? E isso foi bem especial. E, com certeza, fazer parte da mesa foi essa virada para descobrir isso em Deus também, porque foi a partir dali que eu entendi o que Deus queria de mim e eu consegui focar para esse lugar. A Elaine falou de um lugar de cura, né? E assim, o que todo mundo falou é igual. Para mim aconteceu também a mesma coisa, porque foi muito rápido para mim e para o Rafa, para a gente estar nesse lugar também, né? A gente entrou muito rápido. É o Daniel que está gritando, né? O ouvido da mãe, desculpa, a minha atenção dispersou. Foi muito rápido e eu me sentia muito incapaz, né? E o Senhor veio trazendo cura ao meu coração e, de verdade, eu não precisava nem falar aqui hoje. O que todo mundo falou é mais do que suficiente. Mas teve algo muito específico que o Senhor veio trazendo cura para mim e o Alcance Jovem num todo, não só a mesa, mas o Alcance Jovem num todo foi algo que trouxe cura para o meu coração, que quanto mais a gente assumia um compromisso e se disponibilizava e se entregava para o Senhor no chamado que Ele tinha, mais eu tinha medo de perder tempo em casa com a minha família. Eu e o Rafa, logo após esse internamento dele, assim, o Dani estava pequenininho. Eu passei muito tempo assim puxando ele, dizendo: você precisa ficar em casa, você precisa ficar com a gente, você precisa ficar em casa, porque eu ficava mais com o Dani. Era bem pós-pandemia, né? A gente não saía muito e o Rafa estava mais nessa linha de frente. E eu tinha muito medo cada vez que a gente assumia mais compromissos, que o pastor Marciano preparava esse caminho para a gente um dia estar aqui pastoreando vocês. O Senhor tinha que desconstruir isso no meu coração. Eu lembro que a gente estava um dia em casa e o Mário Bento, lá dos Estados Unidos, que tem o coração aqui com a gente também, mandou uma mensagem para o Rafa, pediu uma videochamada, dizendo que ele tinha uma palavra do Senhor para a gente. E, ao meu respeito, ele falou algo muito específico. Ele disse: eu vejo, Marissa, uma balança. E eu vejo você correndo para um lado e correndo para o outro, e correndo para um lado e tentando segurar aqui e tentando segurar aqui. E, na hora, poderia ser infinitas coisas, né? Uma balança, sei lá, muitas coisas. Mas, na minha cabeça, era nítido. Eu sabia que era a guerra que eu tinha no meu coração, que eu achava que, quanto mais a gente assumisse responsabilidades aqui, eu estaria em falta com a minha família. E o Senhor usou ele para falar a seguinte frase: você precisa entender que quando você está segurando de um lado, o Senhor está segurando do outro. E o Senhor vai te chamar para segurar de um lado, e Ele vai segurar do outro lado. E aquilo ali foi o pontapé inicial do Senhor ir aumentando a consciência a respeito de família para mim. E o Senhor foi fazendo vários processos para trazer a consciência de que vocês são minha família também. Então, eu não estou em falta com a minha família, porque nós fazemos parte de um corpo. Eu sei que ninguém pode ser mãe nem esposa no meu lugar, mas eu sou irmã também, e ninguém vai ser irmã de vocês como eu sou. Então, eu preciso exercer o meu papel nos dois lugares.
e fazer parte da mesa, assumir essa responsabilidade, se entregar ao chamado que o Senhor tem para a gente, fez o Senhor gerar uma consciência de irmandade, de parte do corpo, de família, que trouxe muita cura para o meu coração em administrar o meu tempo. Vou falar aqui, então. Cara, assim, ó, na verdade são tantas coisas que Deus vai tanto desconstruindo, construindo e de verdade, vai faltar tempo para a gente falar tudo, né, que a gente gostaria. Mas, assim, ó, uma coisa que é somada ao que já foi falado, assim, é de que é o seguinte, gente, e antes de eu falar o que eu vou falar, é importante entender uma coisa, de que, cara, vocês não têm noção o quanto a nossa casa, a nossa igreja é abençoadora. A gente não tem noção, gente. Os nossos pastores, toda a galera aqui que frequenta Alcance, que faz parte dessa família, assim, é extremamente abençoadora. E quando eu falo isso, é pelo quê? Em vários momentos, a gente se sentiu muito... Não mereço estar aqui, né? Que é mais ou menos o que a Elaine falou ali. A gente não merece estar aqui. Olha, eu não sei o que eu fiz, né, para estar aqui na mesa e tudo mais. A gente sempre se sentiu muito... Poxa vida, tem tanta gente melhor, tanta gente, né, que a gente vê nitidamente cara, que é fantástico. Então, a gente sempre ficou nesse lugar de falar, poxa vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Só que, ao mesmo tempo que a gente sentia isso, a gente sentia também um lugar de, tipo, que isso foi o que o Senhor foi desconstruindo, né? Esse lugar de não pertencimento, no sentido de eu não me adequo aqui, né? Acho que não é o meu lugar. E aí Deus foi desconstruindo e falando assim, pelo contrário, esse é o seu lugar porque você está onde eu quero que você esteja. Você está vivendo a minha vontade, você está onde eu te chamei para estar. Então, ao mesmo tempo que Deus desconstruía algumas coisas, Ele ia construindo outras. E com esse lugar de falar, olha, você está onde eu quero que você esteja, vocês estão onde eu quero que vocês estejam, significava que o Senhor estava me ensinando um lugar de dependência, de confiança, de que Ele de fato estava nos direcionando para onde Ele queria, sabe, gente? E por que eu falei que a Alcance é muito abençoadora? Porque em vários desses momentos nós tivemos oportunidade como mesa, né, de viver coisas assim que eu falava, cara, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E eu lembro claramente de uma viagem que a gente fez lá para o Lidere como Jesus, né, que a gente teve a oportunidade de ir e tal. E nesse momento em que a gente foi especial demais, a gente foi muito ministrado, né, pelo evento e tudo mais. Mas eu falo para vocês, gente, o momento de maior ministração que a gente teve foi o momento da van. Quando a gente estava na van, né, indo e voltando de viagem, que a gente pôde conversar, que a gente pôde abrir o coração. E eu lembro que eu compartilhei uma coisa lá que eu falei, gente do céu, me ajudem, de verdade. Me ajudem a eu não perder o coração de achar que por algum motivo eu mereço estar aqui. Mas eu preciso guardar sempre o coração de que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos levado para esse lugar. Não, se você nos vê altivo por qualquer coisa, se em algum momento você nos vê que a gente está se achando por alguma coisa, por favor, nos traga para esse lugar, porque não foi nós que nos colocamos nesse lugar, sabe? Foi o Senhor que nos trouxe. E isso é muito legal, esse entendimento, gente, porque eu vejo isso que se aplica muito, pode se aplicar na vida de todos nós aqui, né? Às vezes nós nos sentimos incapazes para algumas coisas, ou então a gente acha que a gente é capaz para outras, né? Mas o fato é, uma vez que a gente está no centro da vontade de Deus e vivendo o que o Senhor quer para cada um de nós, gente, não tem senso de inadequação. Pelo contrário, a gente está vivendo o que o nosso Pai quer, né? O papel do Pai é direcionar o Filho, é afirmar a identidade dele, é direcionar para onde quer. Então, a gente foi muito afirmado nisso, na nossa identidade, sabe? A gente foi muito construído nisso, e no que o Senhor tinha para nós, e totalmente desconstruído naquilo que a gente achava que merecia ou achava que era bom, sabe? Então, de fato, não é porque somos bons, é porque o Senhor é bom e porque nós temos confiado nele. É mais ou menos isso, sabe? Legal. A gente chegou recente, né, na mesa, então, por cotas, brincadeira. Mas a percepção que eu tive, assim, quando eu cheguei, e principalmente quando eu olhava todo mundo, eu pensava, cara, eles são demais, tipo, eles são muito... Por que eu tô ali? Mais ou menos um pouco do que vocês falaram. E não quando eu sentei, né, à mesa com vocês, que eu tenha percebido que vocês são menos que isso, né, de jeito nenhum. Mas eu percebi o quão normais vocês são. E eu acho que isso foi uma das coisas que me constrangeu, assim, em perceber que não é um super-herói. É uma coisa que faz parte do reino de Deus. E uma das coisas assim, que mexeu muito com o meu coração era o sentimento de... Às vezes a gente pensa que quando a gente chega num lugar, a gente vai chegar e a gente tem que
transformar absolutamente tudo e agora vai ser desse jeito. E eu cheguei e falei, nossa, eles têm um senso de continuidade das coisas, não no sentido de, nossa, agora a gente vai arrasar, a gente vai ter as melhores ideias, a gente vai dominar isso aqui, vai ser... Claro, é genuíno, é bom que o Alcance Jovem cresça, mas a intenção do coração não é que isso seja para honrar os nossos nomes ou que, sei lá, exalte o próprio homem, mas é esse senso de continuidade. Então, eu não vi de maneira nenhuma falarem assim, porque antes era de tal jeito, mas agora a gente vai fazer desse jeito. Antes era de tal forma, mas agora a gente vai fazer assim. Então, justamente ao contrário, eu vi esse olhar de honra, eu vi o que aconteceu, eu vi que tiveram pessoas que viveram esses passos e hoje a gente quer continuar fazendo isso. E a tendência do nosso coração também é que isso aconteça, né? Continue com a gente da mesma maneira como a gente sentou aqui, que outras possam sentar e que o reino de Deus aconteça dessa forma, né? Cíclica. Eu acho que até para comentar um pouco sobre esse lugar de cura, como foi essa cura, né? E eu acho que muito do que a Rê falou, eu acho que é uma graça do Senhor mesmo de se sujeitar em amor. Mas todas as vezes que, por exemplo, eu sentava com o Michael e a Elaine, eles sempre falavam muito bem de todo mundo que estava na mesa. Quando eu sentava com o Duque e a Fran, eles falavam muito bem de todo mundo que estava na mesa. E aí a gente começou a perceber assim, que, cara, a gente admirava uns aos outros, e não só o pessoal que estava na mesa, mas também vocês, né, líderes de célula, o Rafa fala, e a gente tem esse sentimento também de que a gente olha para o time que Deus tem construído aqui, de líderes, né, de pessoas que têm chegado, e a gente olha assim e fala, uau, essas pessoas são tão incríveis, essas pessoas amam tanto Jesus, essas pessoas carregam algo tão sensacional. E a gente percebeu que todo mundo na mesa não guardava isso, mas eles compartilhavam. Então, inúmeras vezes a gente estava lá de boa, daí chegava e falava assim, nossa, como vocês têm crescido, como vocês têm amadurecido, como vocês estão sendo um exemplo nisso. E a gente se sentia afirmado naquilo que às vezes a gente ficava tipo, cara, eu não sou nada disso. Acho que eles não estão me conhecendo direito. Mas eu vejo que esse é o lugar de cura, onde Deus usa outras pessoas para afirmar aquilo que Deus, a forma que Deus nos vê. Porque às vezes a gente não vai se ver mesmo da forma que Deus está nos vendo, né? Teve o Mário também, ele me trouxe uma palavra, entregou uma palavra para mim nesse sentido, acho que foi um pouco antes do reino, não, do profundo, isso. Que ele falou assim que Deus estava mostrando para ele que quando eu me olhava no espelho, eu me enxergava muito pequena. E aí ele falou assim, mas Deus está falando para você que a forma que ele te enxerga é como o The Rock. Eu nem sabia quem era, né? Porque eu sou péssima com cultura. Mas quando ele falou isso, depois eu fui pesquisar quem era The Rock, né? E aí eu peguei e falei assim, caraca, Deus me vê assim. Como isso é possível, né? Eu sendo tão pequenininha e Deus me enxerga assim. Mas o que é gracioso é que, apesar de, às vezes, eu não me enxergar, os meus irmãos, eles enxergavam aquilo que Jesus estava vendo e aquilo que Jesus estava gerando e me afirmavam e traziam cura para o meu coração, né? E eu acho que muito dessa cura foi isso, de um podendo afirmar o outro. Todos temos defeitos, mas Deus tem construído algo em nós, tem gerado muitas qualidades. Então, até incentivar vocês, né? Se tem alguém que vocês admiram aqui no Alcance Jovem, que vocês afirmem essas pessoas, porque isso vai gerar cura, tanto para o coração de vocês, mas para o coração desses irmãos também, né? Só complementando aqui todo mundo que viveu muita coisa parecida, né? E uma das coisas que a gente tem que a Mi falou aqui de mesmo espírito sujeitando em amor, é isso, a gente vê que um se alegra com a conquista do outro. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar a palavra da oferta aqui, era na pandemia, e, meu Deus, eu estava muito nervoso, muito medo. Eu até coloquei o relógio de ponta cabeça, tão nervoso que eu estava. Eu lembro que a hora que eu saí, eu estava sendo gravado, a hora que eu desci, a Júlia estava ali embaixo para fazer um high-five comigo, assim, e um gesto tão simples, mas significou tanto para mim. E o Rafa veio e falou, cara, você fala bem, me afirmando. Falei, nossa, meu, como é gostoso, assim, e como cada um foi chegando e fazendo as coisas, um elogiando o outro e feliz por cada um que subia a pregar, subia para dar uma palavra aqui. É tão incrível. E o que Deus foi desconstruindo e construindo na gente, acho que quem está um pouco mais perto, o Rafa e a Maria soube muito isso, mas o medo que a gente tem de aparecer, né? De tomar um lugar que não é nosso.
E eu lembro quando a gente foi gravar o podcast com o Douglas, com o Madalena e com o Isra, a gente ia ter um tempo de café com eles antes e o podcast. E eu estava responsável pelo podcast, o Gabs e a Mi pelo café, e o Rafa deixou tudo nas nossas mãos. Assim. Sim, é uma responsabilidade muito grande, mas a tranquilidade que ele passava para a gente. Até depois eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, eu me sinto seguro na sua liderança. Assim. Isso é muito gostoso. No começo, quando o pastor Marciano veio, ele falou para a gente assim, pessoal, vocês não pecando, não quebrando princípios, pode fazer o que vocês quiserem que eu cubro de vocês aqui. E ter esse suporte, ter esses pastores maravilhosos que a gente tem aqui é um privilégio incrível. Isso é maravilhoso porque talvez você está aí ouvindo e se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Absolutamente tudo, porque porque a intenção do nosso coração era só revelar para vocês o que talvez vocês não veem, e é tipo assim, procure uma mesa. Você está entendendo? Porque se a mesa cura, é o que a gente tem falado o tempo inteiro, procure uma mesa, se relacione com os seus irmãos, tenha comunhão, viva a comunidade de verdade. Cara, assim, deixa eu te falar, eu sento com líderes e pastores de juventude de outros lugares. E a coisa mais triste de ouvir deles é que eles, às vezes, reclamam de quem está perto. Cara, de 2021 para cá, a gente está entrando em 2025 quase, eu nunca tive que pegar 2 casais de vocês e resolver alguma treta entre vocês. Porque a gente não senta à mesa para definir projeto. A mesa não foi feita para isso, a mesa não foi feita para planejar as coisas, a mesa não foi feita para só fazer uma parada bem feita. A mesa foi feita para corações conectados, para um pão partilhado, é o que a gente prega aqui, e a ideia é que vocês, poxa, o Rafa está pagando eles bem, eles combinaram tudo que estão falando. Não, está tudo nascendo do coração, eles ficaram sabendo desse rolê hoje de tarde. E eles até me suportam em amor isso, porque o meu estilo é esse, eu sou extremamente flexível, eu sou 88% impulsivo no disque. Cadê o Jonathan? Eu sou 88% impulsivo. Cara, essa galera que está toda aqui, eles me amam demais. Por quê? Porque a maioria deles não é nem 20% impulsivo. É verdade. Ela que mais ama. É verdade. Cara, assim, eu vou falar para vocês. Sabe, e eu não tô falando de nós isso, porque assim, isso não é nós. Cara, foi falado aqui a respeito dos pastores dessa casa. Estou falando do Marciano, eu estou falando do Neves, eu estou falando da Elô, da Adra, eu estou falando de todos os pastores, o Rafa, a Lenara, todos. Isso aqui que vocês estão vendo é o coração da igreja, que não tipo assim, não é nossa, como nós amamos fazer parte disso aqui. Porque o dia que algum desses casais, inclusive eu, tiver que transicionar, e não estar mais à mesa, a gente vai estar bem com isso, e feliz e celebrando que outra pessoa vai estar lá, não ocupando o nosso lugar, mas o lugar dela, porque esse lugar não é nosso. Isso aqui foi feito só para que a gente pudesse ajudar o Alcance Jovem a entender. Eu sabe qual é a visão que eu tenho? E agora já estou caminhando para o final, apontando para o futuro, né? A tripulação toda, né, marujos do barco aqui. Meu desejo é que Deus pegue o nosso coração. Eu sinto como se nesses últimos anos a gente tivesse em conjunto construindo um vaso. E esse vaso era como se nós de mãos dadas e Deus enchendo. E isso derramando para o Alcance Jovem também. Mas eu sinto o Senhor rompendo a gente para que essa cultura vá para todos o Alcance Jovem, sabe? É isso, tipo, procurem uma mesa, vivam comunidade, é a sua célula. Cara, não se relacione com a sua célula só para definir coisas. Se relacione com a sua célula para viver a vida de verdade. Não vai lá só para... Pode, claro. Terminando. Mas, cara, eu lembro que na segunda conferência, eu lembro que teve uma intervenção.
Você sabe o que é uma intervenção? Nunca viram uma intervenção? É tipo a família pega o cara que tem problema com vício, se junta todo e faz uma intervenção. Tá eu sentado, o pessoal falou assim, a gente fez uma lista aqui de tudo errado que você fez, cara, essa conferência, desesperador. E começou a falar, e eu estava sentado assim, ouvindo, e na minha cabeça apenas passou assim, tipo, caraca, que maravilhoso isso. Porque eu tenho um time, nós temos um time que tem a liberdade de falar para mim, cara, a gente acha que você está fazendo mais do que você precisava fazer. Né? Tipo assim, Rafa, você tem que fazer pauta antes da reunião, porque você não lembra das coisas e precisa ajustar. Cara, e eu tava assim por dentro falando, era briga interna, né? Tipo assim, pô, é o cachorro, o poste tá mijando no cachorro, eu pensei, inicialmente. Mas aí depois o Espírito Santo vem. Não precisa explicar essa frase. O poste mijando no cachorro. É tipo o processo ao contrário, né? Você senta, você... Tudo bem, amigo, segue, tá tudo bem. Tá tudo certo? Tudo certo. Deu para entender? E aí, mas de repente eu estava ouvindo aquilo e falando, mas é verdade, eu preciso ser mais organizado, cara. O Gabi e a Mi chegando e falando, Rafa, você decide em cima da hora, é ruim as coisas em cima da hora. Tá, eu já vou pedir perdão depois pro El no final, porque eu nem lembrei de passar quantas pessoas sentar aqui à frente. E eles fazem um trabalho maravilhoso. Depois dessa conversa, eu lembro que eu sentei com a Riane, cara. A Riane foi a primeira pessoa do Alcance Jovem, que foi meu braço direito, que ajudava tudo nesse rolê. De conferências, trabalhava na igreja. Irmão, eu falei, Riane, me perdoa, como tu sofreu na minha mão. Porque era tipo, faltava meia hora, eu falava, eu tinha uma ideia. Mas, enfim, eu quero dizer que... Ah, tu queria falar. Ele esqueceu. Não, mas é justamente isso que o Rafa entrou, que eu cortei ele, porque senão ele ia falar tudo e eu não ia poder falar o que eu queria falar. Gente, nós não somos iludidos um pelo outro aqui. É isso que eu queria deixar claro para vocês na construção do relacionamento que a gente queria mostrar para vocês, que é a cultura que a gente tem estabelecido. O tempo que a gente passa junto, que o Rafa tem falado, não é para a gente ficar tomando decisão do que vai fazer, do que não vai fazer. Isso faz parte do funcionamento. Mas os retiros, os tempos que a gente passa junto, é sempre o quê? O Gabriel leva a coleção de jogos dele. Gente, sério, ele tem muitos jogos. O Rafa, o que tu quer sempre fazer? Tu só quer jogar, né? Sim. Ele na verdade, gosta muito de jogar. Ele só quer jogar. O que mais, ele gente? Ele só quer perder, porque é só a Miri que ganha, né? É só a Miriane que ganha. Tem uma rixa interna entre o Rafael e a Miriane. Ele fica muito chateado. Vou expor aqui ele. Ele fica muito chateado. E Eu chamei ela para um basquete, ela não aceitou. Enfim, a gente tem compartilhado do quê? Das debilidades e das fortalezas juntos. Cada um tem mostrado realmente o coração, porque quando a gente passa tempo junto, não dá para você ficar fingindo quem você é. Então, assim, eles têm percebido que eu sou crica, que eu sou chata, eu tenho que ter coisinhas organizadinhas, senão me desespera. Se a gente combinou que vai ser tal horário, então eu quero que seja tal horário. E daí, às vezes... Gente, no último retiro aconteceu algo muito engraçado, eu vou contar. Foi Miriane. A gente foi não sei se é engraçado isso, mas foi, eu achei engraçado, mas a gente foi na chácara lá, né? E daí, você paga e uma pessoa vai limpar no final, né? Mas, gente, o coração da Miri é assim, tipo, ela quer fazer, ela é muito excelente. Só que eu queria ir embora, porque eu queria passar no outlet. E a Miriane queria limpar a cozinha. E a gente tinha que esperar a Miriane limpar a cozinha para bater uma foto. Gente, sério, eu tava tipo assim, meu Deus do céu, Miriane, vão limpar. E a Miriane varre chão, e confere quarto, e entra na casa. E eu e a Júlia tava assim, tipo, outlet. A foto, vamos, Miriane. E a Miriane, vamos limpar. Então, assim, vocês acham que eu não fiquei com raiva? Aqui eu conto engraçado, mas eu tava assim, Miriane, pelo amor de Deus. E a Miriane tava com raiva do quê? E aí, o contrário, né? A Mi tava assim, nossa, mas... E aí, a galera não vai limpar? Como é que vai fazer aqui? Só eu tô limpando. E aí eu ia acelerar ela e ela... Não, mas então me ajuda a limpar. E...
Então, assim, rola um caos, entendeu? Mas a gente continua se amando e a gente se suporta. E nisso que o coração de Cristo é forjado e formado na gente. Eu queria que cada um pudesse falar o que sonha no coração a respeito do ano que vem e dos próximos anos do Alcance Jovem. Eu sonho que esteja cheiam essas cadeiras, os corredores, mas não de crentes de outras igrejas, mas de pessoas que precisam de um encontro com Jesus. Eu sonho de células que realmente vivam a cultura da mesa. Eu sonho com um discipulado que seja a vida de Cristo. Eu sonho com uma maturidade emocional e espiritual que a gente possa caminhar em direção à cruz consciente de que a única maneira que a gente pode revelar o Cristo. Eu sonho que a gente possa se encontrar com a cruz de Cristo de uma maneira que a gente não se encontrou ainda. Eu sonho isso com o Alcance Jovem. O que eu mais amo no Alcance Jovem é ver vocês. Gente, assim, as minhas últimas palavras antes de vocês, depois de vocês falarem e a gente orar para terminar alguns de vocês se aproximam ou até mandam mensagem dizendo: ai, obrigado, é muito bom ser pastoreado por você, o Alcance Jovem e tal. Gente, vocês não fazem ideia de como o sentimento é totalmente ao contrário, o sentimento é totalmente ao oposto. Eu olho para vocês no Alcance Jovem, todos vocês, e eu falo, cara, eles estão vindo todo sábado ainda. O que eles vêm fazer aqui? Eu estou esperando um dia que, tipo assim, eles falam assim, o Rafa, não vão mais. Eles continuam vindo. E eu falo, cara, vocês estão felizes de serem pastoreados por nós? Eu, assim, estou grato de poder fazer parte do que Deus está fazendo na sua vida de alguma maneira, sabe? Se nosso coração se alegra, a gente realmente vive isso como quem é agraciado de verdade. Então, o que eu espero do Alcance Jovem é que todo mundo possa viver essa felicidade de fazer parte de uma família, de sentar a uma mesa e juntos nos encontrarmos na cruz de Cristo. Eu ia falar, mas posso falar? Eu acho que o que eu sonho para o Alcance Jovem nos próximos anos é uma unidade. Né, que a gente realmente consiga entender esse senso de... podemos ser células específicas, mas quando a gente se encontra, a gente é uma família inteira. Então, a gente sonha e se alegra com todas as pessoas, e a gente anda e tem o mesmo pensamento, o mesmo caminho, os mesmos sonhos. E eu acho que é isso que eu imagino para o próximo e para os próximos, e a nova geração que está vindo, que é os adolescentes. E eu sei que, tipo assim, a gente pode ser uma unidade, uma mesma cabeça, uma mesma ponte que vai direto para Jesus e sonha com as mesmas coisas, mesmo a gente tendo ideias diferentes, sendo pessoas diferentes, mas a gente sonha que todos possam ser uma única família, um único senso, porque a gente vai viver na glória juntos, não tendo inimizades, a gente sabendo lidar com as nossas diferenças e sabendo que a gente tem o coração de Cristo, aprendendo cada vez mais. Eu sonho com o Alcance Jovem crescendo muito, mas não no lugar necessariamente de números. Os números são consequências, mas eu sonho que o exemplo que cada um de nós aqui vai ter vai ser propagado para o mundo todo. Que a nossa cidade vai ser conhecida porque vai ter jovens que dão testemunho de que fazem parte de uma comunidade que todos se parecem com Jesus. Eu tenho um sonho assim que é tipo, cara, eu cheguei na faculdade e aí teve um professor que veio falar comigo e ele falou assim: nossa, Gabi, você é bem parecido com um cara de outra turma. Ele é loiro, assim, cabelinho meio baixinho e tal. É João o nome dele. Você conhece ele? Você é alguma coisa dele? Eu vou falar, sim, ele é meu irmão. E aí ele vai perguntar, tá, mas tem um outro mano lá, ele é careca, barbudão, e o nome dele é Fábio. Você conhece ele? Eu vou falar, sim, cara, ele é meu irmão.
Mas por quê? Porque todas as características que vocês têm são de um coração que expressa Cristo. Então, é isso que eu sonho, que a gente cresça em maturidade a tal ponto de que a nossa cidade nos conheça por sermos parecidos com Jesus. Que lindo isso, cara. Palmas, palmas, palmas. Não. E ó o Exposed aqui. Eu tô só há 2 anos falando para ele pregar no Alcance Jovem, ele fica fugindo. Aí, pronto, já sabe que vai pregar. Esse é o meu defeito, eu procrastino muito, tá, gente? Então, nos ajude em oração pelo Gabs. Vai sair. Gente, assim, ó, acho que o que eu sonho para os próximos anos, mas na verdade para a nossa vida como um todo de Alcance Jovem, assim, é que, gente, a gente ame a Deus acima de todas as coisas e ame uns aos outros de verdade, sabe? Que realmente ame estar junto com os outros, que a gente ame ser família, que a gente deseje estar nesse lugar, muito mais do que, nossa, um dia eu gostaria de estar na mesa e tal. Ok, gente, ótimo. Espero que sim, espero que um dia vocês estejam realmente aqui, assumindo o lugar de vocês e tal, mas acho que mais importante do que isso, de verdade, é a gente entender esse senso coletivo de que nós somos um. Então, aquilo que a gente tem vivido aqui, a cultura que a gente tem vivido na mesa, eu fico muito feliz de ver quando a gente vê isso sendo refletido na vida das outras pessoas, sabe? Que não só estão aqui, porque aqui a gente sabe, a gente já tem vivido isso, né? Mas quando a gente está na rodinha de conversa aqui no hall, tomando um cafezinho do Braga, quando a gente começa a conversar, ver as pessoas ali, o tanto que elas cuidam uns dos outros, quanto elas se importam uns com os outros, o quanto elas carregam os fardos uns dos outros, sabe? Eu acho que esse senso de que nós somos um e de que nós fazemos parte de algo, que nós, de verdade, somos o Alcance Jovem, isso é precioso demais. Então, eu sonho, assim como a Fra falou, nesse lugar de unidade, mas não só um lugar de unidade, um lugar onde, de fato, nós somos um. Nós entendemos que aquilo que a gente está construindo não é para valorizar um ou outro, mas para que todo mundo cresça. Então, os números virão, a gente sabe disso, é promessa de Deus, a gente sabe disso, né? Mas antes de chegar a isso, a gente precisa, de fato, entender que quando eu olho para o lado, eu vejo um irmão assim como eu. Quando eu olho para trás, eu vejo alguém que eu sei que eu posso confiar. Quando eu olho para frente, eu sei alguém que eu posso ser vulnerável, abrir meu coração, porque essa pessoa vai me ajudar a crescer. Então, é isso que eu desejo, é isso que eu sonho, que nós sejamos um. É isso. A gente tem muitas mulheres no Alcance Jovem que estão grávidas e muitos pais assumindo essa responsabilidade. E o que eu sonho para o Alcance Jovem é que, assim como o apóstolo Paulo ele falou em 1 Coríntios 4:15, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores ou tutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. O meu sonho para o Alcance Jovem é que o Senhor, de fato, nos coloque nesse lugar de responsabilidade para que a gente venha gerar outras pessoas em Cristo. E o que eu gosto de pensar disso é que um tutor, ele não deixaria de comer para dar comida para o mentoreado dele, mas um pai teria coragem de fazer isso. Um tutor não teria disposição de passar tempo inútil com uma pessoa que está sendo mentoreada, mas sim um pai tem coragem para fazer isso. Então, o que eu sonho para o Alcance Jovem é que todos nós possamos assumir esse lugar de responsabilidade para com todos aqueles que irão chegar, para que, de fato, todas as cadeiras estejam cheias. Pô, acho que nessa mesma vibe do João, eu sonho com a manifestação de filhos maduros, sabe? Que acho que os números vão aumentar, as cadeiras vão encher, mas cada um de vocês aqui hoje é um irmão mais velho que vai poder ou se entristecer com a volta de um filho pródigo que está lá fora, ou vai poder se alegrar. Então, eu acho que a gente precisa manifestar esse coração, sabe? De celebrar aqueles que virão, e de se alegrar, convidando eles para fazer parte das nossas mesas também. Então, eu acho que o meu sonho é ver aquele churrasco de final de ano, sabe? Com todos os irmãos reunidos, um cortando a cebola, o outro... Aquele fervo que é tão gostoso, mas que a gente possa não se entristecer, porque o pai deu um bezerro para o irmão que voltou, mas que a gente possa se alegrar e fazer parte dessa festa junto com eles. Eu acho que eu vou complementar rapidinho aqui. Uma coisa que eu sempre vejo, e é um desejo muito genuíno no meu coração, além do que o Duca falou, da gente amar uns aos outros verdadeiramente e passar a se importar mais um com o outro.
alguém está passando por uma tribulação, seja saúde, seja questão de filho, enfim, a gente ter essa importância. Mas algo que eu acredito que a gente pode pôr em prática junto é a troca de mesa. Porque a gente tem uma tendência a reunir sempre com as mesmas pessoas. E isso é maravilhoso. Aumenta o laço e a profundidade. Mas se a gente não sentar com as outras pessoas da nossa família, a gente nunca vai saber quem está do lado. Então, assim, existem pessoas maravilhosas nesse lugar e a gente só vai descobrir se a gente convidar elas para estar do lado. Então, por exemplo, hoje a gente foi pescar lá, né? Mas como é feriado, o peixe não foi. Mas o que eu quero dizer é que toda vez que a gente vai para a pescaria, a gente chama pessoas de outra célula. Porque se eu for sempre com os meninos, é lindo, é muito legal. Mas, cara, o que a gente construiu hoje foi muito legal, porque foram pessoas de carona com pessoas que não se conheciam e elas tiveram a oportunidade de conhecer umas às outras. Então, assim, se a gente fala de família, existe uma família grande. E o filho que sempre senta com os mesmos pais é maravilhoso, mas você nunca vai conhecer o tio, o avô, o outro primo, o primo da prima, e assim por diante. Então é isso. Acho que tem uma frase, uma música do Rodolfo que norteia muito a nossa vida, né? Que é que das minhas feridas saia poder para curar. E o que eu espero do Alcance Jovem é uma geração curada de traumas, assim, e que com as nossas feridas que foram curadas, que a gente possa curar, ajudar a curar outras pessoas. Às vezes a gente reúne com a nossa família e a gente tem que sair mais cedo para ir na igreja e eles falam, nossa, mas de novo na igreja? E não é uma... Não é... Eu não vou porque eu tenho que ir, eu vou porque eu amo estar lá. Eu amo estar com a minha família. Que as pessoas que vão se chegando, que eles amem estar conosco, que eles vão estar com a família deles. É isso que eu espero. Ai, desculpa, eu liguei e não veio. Vou falar rapidinho só para entregar para o Rafa. Eu acredito que o que todo mundo falou, não é que eu quero... encontrei o segredo de todo mundo, não, mas tem algo que é em comum para que tudo isso aconteça, que é não terminar, que é não ter um fim, né? A capacidade que a gente tem de gerar é o que vai dar continuidade e que vai definir o sucesso. Então, não é a quantidade, mas é a capacidade de gerar. Então, eu acredito que o sonho de todos nós aqui, né, é que vocês e nós continuemos crescendo para buscar a medida da estatura do varão perfeito. Porque esse lugar aqui é de vocês. Porque o lugar que os nossos pastores e os nossos pais estão gerando é o nosso. Então, o meu sonho não só para o Alcance Jovem, mas eu acredito que para o corpo de Cristo, é que a gente nunca cesse, nunca pare de gerar. Porque sempre vão ter os filhos mais novos chegando, os filhos se formando, indo para a faculdade, os filhos se casando, os filhos que já geraram filhos sendo avós. Sempre vai ter uma continuidade. E isso quer dizer que algo está tendo sucesso. Então, o meu sonho de olhar para vocês, de estar aqui em cima, é que vocês consigam ver isso dessa forma. É que vocês se enxerguem no lugar que Deus chamou vocês para estar. Porque o que a gente tem gerado e buscado gerar é a consciência de que esse lugar é de vocês, de que essa casa é de vocês. E que à medida que nós crescemos, nós abrimos caminho para vocês crescerem e os nossos pais abrem caminho para que a gente possa crescer mais. Então, é que a gente cada vez mais possa gerar e crescer na medida da estatura do varão perfeito. Alguém mais quer falar? Não? Então, a gente vai fazer uma oração. Fizemos um formato diferente. Esperamos que tenha Deus falado ao seu coração alguma coisa, nem que seja uma, mas... Se você recebeu algo de Deus, que você possa fazer com que isso seja multiplicado e gerado fruto. Eu queria convidar todo mundo a se levantar, nós aqui também. E assim, eu queria terminar fazendo uma oração, mas que você tenha consciência de que o Alcance Jovem somos nós. A mesa não é mais importante, não é um lugar de evidência, ela não é um lugar de aparência. Ela é só a mesa é facilitadora, e as outras mesas, a mesa Vinde, a mesa Base, a mesa ID, facilitadores. O Alcance Jovem, ele é o que o corpo de Cristo é.
Então, assim, aqui a gente não deseja que o nosso nome seja reconhecido, engrandecido e perpetuado, mas a nossa oração é que ele cresça e nós diminuamos como João Batista fez. Nunca fiz isso com vocês, mas gostaria de fazer dessa vez. Se vocês puderem dar as mãos uns para os outros, quem está aí, fechar os corredores, e a gente pudesse orar todos juntos, como se nós estivéssemos todos juntos, porque nós estamos. O Alcance Jovem é de vocês, é dos jovens. E o nosso desejo é que o espírito da comunhão esteja sempre entre nós, sendo hábito dos corações. Espírito Santo, obrigado pelo privilégio de fazermos parte da tua família espiritual. Obrigado, Espírito Santo, pela tua casa, do Senhor ter nos trazido à sua mesa, Senhor, quando nós não éramos dignos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre todos nós, que o Senhor possa gerar em nosso coração, Senhor, corações de filhos, que sentem, Senhor, um lugar de filhos, que têm certeza que pertencem a uma família. Sim, Senhor, nós iremos falhar uns com os outros, nós iremos errar uns com os outros, mas que nós possamos perdoar uns aos outros, que nós possamos pedir perdão uns aos outros. Espírito Santo, que se o Senhor pudesse rasgar o nosso coração e manifestar, Senhor, da sua virtude, do seu caráter sobre todos os jovens aqui, Pai. Esse é o nosso desejo, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos as tuas primícias, Senhor, para vários anos desse ministério, da Alcance Curitiba. Nosso sonho é que a Alcance Curitiba seja abençoada, mas não só a Alcance Curitiba, Senhor. Nós não somos apenas uma placa, uma denominação. O teu corpo, Senhor, o corpo de Cristo, seja, em nome de Jesus, abençoado. Pai, aqui estão jovens que serão missionários, que serão empresários, que serão funcionários públicos, professores, que serão, em nome de Jesus, Senhor, em qualquer função que vão exercer, Senhor, nas áreas da sociedade, mas mais do que tudo, discípulos extraordinários. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda semente de discórdia que o Satanás possa tentar lançar em nosso meio. Não há lugar aqui, porque há uma comunidade espiritual que está crescendo e se desenvolvendo à estatura do varão perfeito. Lembrando que nós temos que ter o mesmo espírito, nos sujeitando uns aos outros em amor, porque onde está dois ou mais concordando, o Senhor está de acordo. E nós te agradecemos por isso. Abençoa os nossos pastores, Marciane e Adri, Luciane e Kelly, todos os pastores que fazem parte desse presbitério, para que eles possam continuar tendo o coração calibrado com teu, os ouvidos afinados com a voz. Todos os voluntários e funcionários dessa casa, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, Senhor, com a tua família espiritual, que é a maior dádiva que nós poderemos receber depois do teu amor e tua graça. Em nome de Jesus. Amém.